Olá, estudante! Tudo bem? Mais um Professor Wilson Humanidades. Nós vamos falar hoje de um rio muito importante do nosso país. Vou falar sobre o Rio São Francisco e suas utilidades. Mas primeiro, roda a vinheta! Olá, estudante! Eu sou o Professor Wilson e aqui, Professor Wilson Humanidades. Nós vamos falar hoje sobre o Rio São Francisco. Mas por que de maneira específica? Veja só, esse rio já foi chamado Rio dos Currais. Mas por que esse nome? É só a gente recordar um pouquinho de história. Os portugueses chegavam aqui, com as suas caravelas na região da Zona da Mata Nordestina. Aqui retiraram o pau-brasil e depois implantaram a cana-de-açúcar, a maneira de plantar chamada de plantation. E grande parte da produção de gado ficava às margens do Rio São Francisco, daí o nome de Rio dos Currais. Grande parte da navegabilidade que ocorre nesse nosso grande rio, o Rio São Francisco, nascendo aqui em Minas Gerais até chegar a desaguar no Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe, nós temos que lembrar que grande parte dessa área aqui é navegável pela construção das eclusas, exatamente nas hidrelétricas que foram construídas. Daí o nome de integração nacional, ou seja, vai integrar o Nordeste à região Sudeste do nosso país. Se liga, bem interessante esse ponto. É chamado de Nilo Brasileiro, por quê? Porque ele segue o fluxo do sul para o norte, como o Rio Nilo também faz isso lá no continente africano. Também aqui é cortado por uma área chamada de semiárido, quase deserto. A mesma coisa acontece também lá com o Nilo, na África. Só que lá ele corta o deserto do Saara, ok? Outro ponto importante, grande parte da produtividade agrícola que acontece aqui no sertão nordestino é utilizar da água do São Francisco. E essa água traz muito humus, ou seja, aquele fertilizante natural e possibilita o aumento da produtividade agrícola. A mesma coisa também acontece lá na África com o Rio Nilo. Veja, características se assemelham, daí o nome de Nilo Brasileiro. Mas por que ele é chamado de Velho Chico? Bom, grande parte da população nordestina, na região do semiárido, mora às margens do São Francisco. Dali você obtém a água para o abastecimento, você tem ali a água para a produção agrícola, a água para os animais, como os caprinos, como bovinos, que lá eles criam. Então veja, o Velho Chico é um grande amigo ao nordestino, ok? E aí você tem que lembrar que grande parte ainda da energia elétrica que nós temos é proveniente das hidrelétricas. E o São Francisco, por ser o único rio perene que corta o semiárido nordestino, ali existem várias hidrelétricas, como Três Marias, que fica na região de Minas Gerais, controla o fluxo do restante do rio, Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica, Xingó, Moxotó, são hidrelétricas no chamado Complexo Elétrico do São Francisco, ou simplesmente CHESF. Agora, se liga, ele nasce aqui em Minas Gerais. É por isso que ele é perene. Ele não seca porque ele tem grande parte das chuvas numa região tropical, ou seja, muita pluviosidade. E aí faz com que ele seja perene. Mas, nos últimos anos, diminuiu bastante o volume, exatamente por a diminuição das chuvas. Mas é um rio que nunca secou. Espero que não seque. Por quê? Grande parte da produção agrícola que nós encontramos no sertão nordestino, pasmem, uva, manga e várias outras frutas são chamadas frutas do sertão nordestino, em áreas principalmente em Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, em Pernambuco, porque ali existe a irrigação, principalmente de gotejamento.
Parte dessa produção agrícola vai abastecer o mercado europeu. Grande parte da fruta que o europeu come lá é produzida aqui no Vale do São Francisco. E deve lembrar que grande parte dos empregos são oferecidos nessa área. E aí um fato histórico bem interessante. Você tem aqui um personagem chamado Antônio Conselheiro. Ele foi um líder religioso no sertão nordestino no século XIX. Lá ele criou o que nós chamamos de povoado de Canudos ou de Belo Monte e foi massacrado. Ele, exatamente com o seu povo, tinha um sistema de produção agrícola bem interessante. Só que isso não foi interessante na República. E assim, os militares da República, a República da Espada, tiveram ali um embate com Antônio Conselheiro, que disse uma frase muito interessante. Um dia, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Por que interessante? Porque quando foi construída a barragem de Sobradinho, de verdade formou um dos maiores lagos de hidrelétricas do mundo. Daí a importância dessa aula. Rio São Francisco, o velho Chico. Até a próxima, estudante!